Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Santander e uma grande queda nas ações do Santander. Somente na bolsa hoje, pessoal, o Santander se desvalorizou em mais de 6%, muito por conta do último resultado reportado trimestral. O Santander teve uma grande queda no seu lucro líquido, ficando abaixo das expectativas do mercado, reportando um lucro de apenas 3 bilhões e um ROI de 12,5%. Vamos tratar sobre essa grande queda do resultado do Santander, desvalorização nas ações e verificar se o Santander agora, após essa queda, pegando aqui numa lupa de um dia, a cotação padrão, o Santander se desvalorizou em mais de 7%. Isso a sua ação ordinária. Será que agora com essa queda do Santander veio a ficar barato? Até porque, pessoal, a gente teve troca de gestão recentemente. Muito provavelmente, para quem está olhando para uma lupa de médio prazo, possa sim configurar um ponto de atenção para o investidor estudar, se traduzindo em uma recuperação mais expressiva lá na frente. Mas antes de falarmos sobre Santander e essas expectativas, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Eu hoje na carteira do canal não tenho as ações do Banco Santander. Na realidade, né, as únicas empresas que eu tenho do setor bancário, dos bancões, é o Itaú e o Banco do Brasil, onde juntos somam mais de 70% de todo o meu patrimônio. O Santander, por mais que ele seja um banco gigante, eu não tenho ele na carteira, tá? Eu já tive no passado, mas acabei vendendo para comprar outras oportunidades que me pareciam mais óbvias na época. E tomei uma decisão assertiva, né? Porque o Santander no médio prazo segue gerando uma rentabilidade muito fraca para o acionista. Tanto que você pega aqui numa lupa de 5 anos, enquanto o Banco do Brasil dobrou seu capital, o Itaú multiplicou seu capital por 2, o Santander está negativo em 5 anos. Seu dinheiro está parado no tempo porque o banco está com resultado fraco já faz bastante tempo. A cotação está nesse vai e vem e não se decide para onde vai. Por isso que Santander, por ser um banco muito cíclico, e detalhe, pessoal, claro, o Banco do Brasil é mais cíclico, né, quando você compara com o Santander e com o Bradesco. Porém, o Banco do Brasil tem o que a gente chama de vantagem competitiva, né? Porque ele é líder no setor agro, ele tem um índice de eficiência melhor, ele tem um ROI mais elevado. O Santander não, ele é muito focado, principalmente hoje a carteira de crédito, você pega aqui, ó, a carteira de crédito do Banco Santander hoje, dos 714 bilhões que a gente tem dentro da carteira de crédito, grande parte está focada em pessoa física. Mas sabe qual que é o problema? Essa pessoa física do Santander é para baixa renda, classe D e E. O que que acontece, pessoal? Quando a gente está num cenário macroeconômico mais conturbado, né? Uma Selic mais elevada, isso gera o que a gente chama de enfraquecimento do poder de compra das famílias. E, consequentemente, enfraquecendo o poder de compra, tecnicamente, as pessoas que pegaram empréstimos junto ao Santander não vão pagar e o banco vai ter que provisionar isso como inadimplência. Então, o que a gente chama de PDD, né? E aí o Santander tá tendo esse tombo no lucro por conta disso, muito por conta da alta da inadimplência na parte de pessoa física, para pequenas e médias empresas e para varejo tradicional, os varejos ali de linha branca, o Santander, né, sofre muito por essa questão, crédito imobiliário e cartão de crédito. Então perceba que sim, grande parte da carteira de crédito do Santander está atrelada, né, a um tipo de crédito mais fragilizado em relação ao Banco do Brasil, ao Itaú, né, que acaba sendo o maior banco privado e foca em crédito mais seletivo, um crédito mais para alta renda. O Santander sofre com essa questão da volatilidade. Mas, pessoal, o ponto positivo é que sim, é cíclico, né? E a gente sabe que esse cenário, hora ou outra, vai melhorar. Não é para sempre que o Santander vai ficar lucrando 3 bi por trimestre. Basta ele equilibrar essa inadimplência, mesma coisa do Banco do Brasil, o banco vai voltar sim a ter um resultado mais pujante. Por isso que sim, no curto prazo você está se assustando com o Santander, até porque ele vinha numa trajetória de recuperação e agora frustrou o mercado, né? E agora, talvez, não vou contar com isso, mas é um ponto que a gente precisa parar para prestar atenção.
O Santander, a questão micro, houve uma troca de gestão do CEO, então quem sabe agora essa nova gestão sendo mais seletiva na concessão de crédito, o Santander venha absorver uma melhora mais expressiva projetando para os próximos anos. Hoje o banco está barato, cotado apenas por 0,75 de valor patrimonial. A média do Santander em mercados, né, mais eufóricos é ser cotado por um PVP na faixa de 1,5, tá? Refletindo a eficiência. Então, hoje em 0,75, somente para o Santander retomar para sua média de valor patrimonial. Bom, vamos colocar aqui, pessoal. Tecnicamente, né, 1,75, ou seja, né, colocando aqui 1,75, vamos abrir aqui a calculadora de novo, que infelizmente aqui acabou dando um bug, né, vocês viram aí na tela. Bom, 1,75, essa aqui é a média do Santander em mercados mais eufóricos. Vamos recorrigir aqui. Dividido por 0,75, o Santander teria um potencial de alta de 133% nas ações. Então perceba que se o banco recuperar pelo menos a rentabilidade para o seu patamar mais histórico, ele bata essa média de valor patrimonial, as ações do Santander poderiam dobrar, isso colocando numa lupa de médio prazo. Fora que o Santander, em relação aos outros bancos, eu vejo uma vantagem. Ele paga um payout muito alto, porque eu sou controlador espanhol, lá do grupo espanhol, né, o Santander Brasil, porém o Santander da Espanha, até porque o Santander, pessoal, eu até faço uma brincadeira aqui com o pessoal do canal, né, ele é um intruso, por quê? Porque em comparação com o Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, o Santander, ele atua como uma subsidiária da sua filial lá na Espanha. Então, na verdade, né, o Santander mesmo é espanhol, o controlador do banco é espanhol. Por isso que o controlador espanhol quer abstrair dividendos do banco. E aí o Santander, ele acaba pagando um payout maior em comparação aos outros bancos que temos aqui na bolsa. Então, mesmo com o lucro pressionado hoje na faixa de 3 bilhões, você ainda terá um yield alto, porque se ele continuar repassando 60%, hoje há um valor de mercado na faixa de 96 bilhões, agora com essa queda, o Santander ainda vai distribuir um yield de 7,5% ao ano, por conta do payout alto. Então, se você projetar uma recuperação do lucro, fazendo o Santander voltar para os seus 17 bilhões, como antigamente, o banco pode voltar a lucrar os seus 4 bi por trimestre. E se você projetar um payout de 60%, né? Comprando nos preços de hoje, você projeta um yield acima de 10% ao ano. Se tecnicamente a ação do Santander dobrar numa lupa de 4 anos, subir 133% com a recuperação da rentabilidade, a gente teria aí um potencial de alta de 23,55% ao ano. Se você somar isso com provento e mais uma taxa de crescimento de lucros, o lucro do banco vai crescer se ele voltar para os seus 17 bilhões, né? Então, 17 dividido por 12, numa lupa de 4 anos, está supondo que o lucro vai voltar a 41%. Eu nem estou colocando um crescimento tão agressivo no lucro, porque o Santander, ele é menos eficiente. Então, você cresce ali seu lucro uns 8% ao ano, né? Logo, você tem aqui dentre, né, dividendos, valorização e crescimento. O retorno embutido na ação do Santander poderia ser de 41% ao ano na média, colocando nesses múltiplos atuais. E em particular, neste preço atual, eu prefiro a ação ordinária do que a preferencial, porque ela está mais barata. Por mais que as ações preferenciais paguem 10% a mais de dividend yield, hoje a ordinária acaba compensando este efeito. Está tão mais barata a ponto de deixar o PVP mais baixo e o PL, o índice preço-lucro do Santander, também está bem descontado, mostrando que o banco está barato. Então, agora o mercado colocou já esse risco no preço. Por isso que as ações caíram violentamente hoje. Então, neste preço, se eu tivesse dinheiro, nada é recomendação, eu estaria fazendo compra sim de Santander, pessoal. Acredito na recuperação do Santander. O único risco que eu vejo do Santander aqui na bolsa é o fechamento de capital. Talvez ali o seu controlador espanhol, por ter um free float muito baixo, ele queira fechar capital. Porém, o investidor não vai perder, porque se ele fechar o capital, tecnicamente você tem direito a 100% de tag along, né? Então, consequentemente, você não sofre com essa questão de vender a companhia e perder dinheiro. Ele vai pelo menos fechar o gap do valor patrimonial, te trazendo um ganho aí de 100% com fechamento de capital. Você pode ganhar com fechamento de capital. Então, olha só que legal. Mesmo no pior dos cenários, onde o Santander deixasse de ser listado na bolsa, você ganharia dinheiro. O problema é a pessoa querer pagar caro. Pelo Santander ser cíclico, eu não gosto de pagar acima do valor patrimonial, dada a volatilidade no lucro do Santander e por ter uma alta exposição em varejo para baixa renda, né? Totalmente diferente do Itaú, né? Que acaba tendo um varejo muito mais seletivo, um varejo muito mais focado na alta renda. E aí, o banco não é cíclico. Já o Santander, ele tende a ser cíclico, por isso que tem preços para você
adquirir as ações. Nada se trata de recomendação. Então, sim, o resultado não foi bom. O banco teve queda de rentabilidade, aumento de inadimplência, porém, né, a gente não pode ser um mega pessimista para sempre. O Santander é um banco gigantesco com mais de 700 bilhões de carteira de crédito. Muito provavelmente ele vai se recuperar dessa dificuldade que ele está passando atualmente, né? Dado de que a inadimplência é cíclica, uma hora vai ceder e, consequentemente, para você que está se aproveitando nesses momentos de dificuldade, pode surfar uma boa recuperação no lucro e também bons proventos olhando no médio a longo prazo. E pela ciclicidade do Santander, dá pra gente traduzir num preço justo do Graham, até mesmo colocando no curto prazo. Você quer ser pessimista? Coloque 12 bi de lucro. 12 bi dividido por 7,5, o LPA do Santander de 1,60, né? 22,5 vezes 1,60 vezes valor patrimonial de 16,80, o Banco Santander tem um preço justo de R$ 24,00. Dividido por este preço de 12,50, as ações poderiam subir 96% na cotação, de acordo pela fórmula do Benjamin Graham, já no curto prazo. Então, o Santander abaixo dos 12, 12,20, para mim já fica um preço bem interessante de aportes, porque ele já ficaria bem abaixo do valor patrimonial, cotado por um múltiplo bem interessante. Para você que pensa nessa recuperação gradual, pode ganhar bastante dinheiro, se você suportar a volatilidade. O Santander é cíclico e em momentos que ele passa por crise de inadimplência, as ações tendem a derrapar fortemente. Então o Santander tem muita volatilidade, pessoal, por isso que não é um banco para qualquer pessoa, é um banco para quem aguenta tranco, eu diria, né? Porque é um banco cíclico. Se você não aguenta isso, é melhor você ficar só no Itaú mesmo, previsibilidade, porque o Santander se ganha muito dinheiro, porém tem os preços certos para você adquirir as ações do banco, tá? O Barsi, por exemplo, comprou muito aqui em 2014, ó, ganhou muito dinheiro, ó, anos depois no Santander, mas ele compra nos momentos de estresse, quando o banco tá passando por crise, muito parecidíssimo com o Banco do Brasil, tá? Nos momentos que tá passando por crise, geralmente denota as melhores oportunidades. Bom, pessoal, por este vídeo é isso, falamos aí a respeito do balanço do Santander e suas perspectivas. Acredito que essa correção nas ações faz parte, porém, acredito que abriu uma boa janela para o investidor de longo prazo que pensa segurar as ações olhando para uma lupa lá no futuro. Absorvendo essa recuperação, você poderia sim ter um retorno bem acima da média. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Já comente aí se vocês têm ações do Banco Santander. Em particular, não tenho o Santander na carteira, porém eu sigo de olho, porque se eu dispusesse de capital, poderia sim ser um banco que participasse na carteira de oportunidade. Não é minha carteira ali para buy and hold clássico, como é a atual, né? Que eu tenho o Itaú, o Banco do Brasil. Mas é uma carteira, uma parte ali, um pedaço focado mais para alavancagem, né? Para eu tentar abster uma valorização e bons proventos com a recuperação que o banco pode proporcionar. Até porque em termos de qualidade, eu prefiro o Itaú e o Banco do Brasil. Eles trazem mais perpetuidade no longo prazo, né? O Banco do Brasil tem um ROI médio de 15% ao ano, o Itaú de 20%, o Santander já tem um ROI médio de 12%, então eu já não gosto muito, né? É um banco mais ali, menos eficiente do que em comparação o Itaú e o Banco do Brasil, mas sim, nos preços certos, pode fazer sentido para uma carteira de crescimento patrimonial e bom recebimento de renda passiva. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!